Olá, nós vamos falar hoje de um esquema gravíssimo que está sendo implantado em várias cidades, em vários estados brasileiros. É um esquema semelhante ao que quebrou a Grécia. Um projeto de lei que está tramitando no Senado, já está em plenário, PLS 204, tenta legalizar esse esquema absurdo. O que nós vimos na Grécia? Um esquema financeiro, a criação de uma sociedade anônima localizada em Luxemburgo, paraíso fiscal. EFSF. É uma sociedade de propósito específico, os sócios são os países europeus. Ela emite instrumentos financeiros com garantia dos países. Foi criada por imposição do FMI. A garantia que os países proporcionaram a essa empresa foi inicialmente de 440 bilhões de euros. No ano seguinte, quase dobrou, passou para 780 bilhões de euros. Essa empresa não é financeira, mas emite papéis financeiros. As consequências para a Grécia, todos vimos. Foi manchete no mundo inteiro. Queda brutal do PIB, queda no orçamento, desemprego recorde, 70% dos jovens gregos desempregados, migração, fechamento de vários serviços públicos, redução de salários, de aposentadorias, de pensões, os fundos de pensão quebraram, privatizações em massa, degradação social, famílias vivendo no lixo e suicídios. Nós não podemos deixar isso ser implantado no Brasil. Aqui no Brasil, o que nós detectamos? O mesmo esquema, idêntico. Criação de sociedade anônima estatal não dependente, sob a forma de sociedade de propósito específico. Os sócios são estados ou municípios. Eles têm a maior parte, mais de 99% das ações. Essas empresas emitem instrumentos financeiros, igualzinho ao desenho lá da Grécia. Porém, aqui o nome dado para esses papéis financeiros são as debêntures. Essas debêntures possuem garantias dos entes públicos. Esse esquema vem com a experiência do FMI. A garantia prestada pelos entes públicos vira dívida pública. Então, nós estamos diante de um esquema de geração de dívida pública, de forma ilegal. Como é que esse esquema entrou no Brasil? Através de empresas de consultoria, como essa que vocês estão vendo aí na tela, ABA, que se vocês procurarem agora na internet já não vão achar, tiraram do ar. É uma empresa que saiu vendendo esse tipo de consultoria e vejam bem, o principal responsável por essa empresa é assessor do FMI. É exatamente o mesmo esquema que nós vimos na Europa. Vamos começar com um exemplo. Um exemplo que está implantado em Belo Horizonte. Lá foi criada uma empresa com todas essas características que eu acabei de falar, chamada PBH Ativos SA. Essa empresa está emitindo debêntures, papéis financeiros, com juros exorbitantes. Juros equivalentes ao IPCA, que é o Índice de Atualização Oficial, mais 11%. Considerando que o IPCA está muito elevado, isso aí dá uns juros de mais de 22% atualmente sobre o valor de face. Mas essas debêntures não são vendidas pelo valor de face. Elas são vendidas com um desconto brutal, porque a propaganda que está sendo feita é de que o que o município de Belo Horizonte estaria vendendo seria a dívida ativa incobrável. Aqueles créditos tributários e não tributários que o município não consegue arrecadar. Isso não é verdade. A dívida ativa não sai do lugar. O que está sendo vendido é meramente este papel financeiro,
com juros exorbitantes e com desconto brutal que pode chegar a 50%. Vejam só esse cálculo. Se as debêntures, que são emitidas para 7 anos, com prazo de 7 anos para resgate, são vendidas pelo preço de 10 mil cada uma. O deságio pode chegar até 50%, de acordo com denúncias que temos recebido por conta dessa propaganda de que o que estaria sendo vendido seria a dívida ativa. Os juros anuais, 23%. Além disso, essa empresa paga custos administrativos absurdos, custos financeiros e consultorias, além da remuneração dos seus administradores. De tal forma que o valor que essa empresa arrecada com a venda dessas debêntures não vai durar nem 2 anos. Vamos ver outro exemplo. A Companhia Paulista de Securitização, CPSEC. Olha só esse diagrama, apresentação da Secretaria de Fazenda de São Paulo. A CPSEC está aí no meio. Esse diagrama mostra 2 operações. Uma em que a CPSEC vende essas debêntures que pagam juros exorbitantes para os investidores e ela que recebe o dinheiro. Não é a Secretaria de Fazenda que recebe o dinheiro, é a CPSEC. Na parte superior do diagrama, vocês veem outra operação. A cessão, entre aspas, dos créditos de dívida ativa e outros créditos para a CPSEC e a entrega de debêntures subordinadas para a Secretaria de Fazenda. São operações distintas. Vejam esse novo diagrama. Esse outro diagrama mostra que as debêntures sênior, que são as que pagam os juros exorbitantes e são vendidas para os investidores, não têm risco algum. Enquanto que as debêntures subordinadas que ficam com a Secretaria de Fazenda correspondem àqueles créditos com enorme risco de inadimplência. Essa outra tela mostra as características gerais da operação. Como se deu a securitização por meio de empresas não dependentes. E olha aí o último item dessa tela. Justamente pelo fato da Secretaria de Fazenda receber as debêntures subordinadas, ela presta toda a garantia à CPSEC. Isso, gente, é ilegal. Tem inclusive questionamentos em São Paulo, junto aos órgãos de controle, junto ao Ministério Público, questionando esse tipo de operação. E o que está acontecendo nesse momento? Um projeto de lei complementar PLS 204, de autoria do Zé Serra, tenta legalizar esse tipo de operação que envolve créditos tributários como garantia de emissão de papéis por empresas não dependentes. Esse PLS 204 autoriza cessão de créditos inscritos ou não em dívida ativa. Porém, ele não modifica a natureza desses créditos, ele não altera as condições desses créditos, ele não transfere a cobrança desses créditos. Então, o que é que está sendo cedido? O que está sendo cedido pelo ente público para essas empresas estatais não dependentes que emitem debêntures é simplesmente a garantia pública em valor correspondente a esses créditos inscritos ou não em dívida ativa. O ente público recebe as debêntures subordinadas para documentar essa garantia que ele concede. Vejam bem, é uma arquitetura para gerar dívida pública sem contrapartida alguma. E mais, aprofunda a financeirização, o esquema que quebrou a Grécia e países europeus. Esse PLS 204 diz que as cessões não se enquadram
nas definições dos artigos 29, incisos 3 e 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não se trataria de operação de crédito. Isso que o PLS diz. Porém, o Tribunal de Contas já analisou essa questão, já emitiu um relatório, e um trecho desse relatório, o Ministério Público de Contas assegura que esse tipo de esquema caracteriza sim operação de crédito. Trechos desse relatório estão aí nessa nova tela. Com todas as letras, o Ministério Público de Contas disse: arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal, para burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse mecanismo comprometerá gerações futuras. A cessão de crédito tributário é apenas um cenário para encobrir o negócio de emissão de debêntures com régia remuneração. A emissão de debêntures por estatal não dependente, com garantia de ente público, configura a operação de crédito. É um esquema de transferência de recursos públicos para o setor financeiro nacional e internacional, gerando dívida pública. E a Constituição Federal proíbe estados e municípios de emitir títulos da dívida. Esse PLS 204 tenta legalizar esse esquema. O que está oculto nesse PLS? Estados e municípios não terão benefício algum, é uma ilusão. Os recursos auferidos por essa empresa não dependente com a venda das debêntures serão consumidos rapidamente, porque elas já são vendidas com deságio. Elas vão pagar juros exorbitantes, vão gastar com consultorias e custos financeiros elevadíssimos e ainda remuneram os seus administradores com valores altíssimos. E olha só que grave, por se tratar de estatal não dependente, os entes federados serão chamados a honrar a garantia que eles concederam e continuar pagando os juros e as amortizações dessas debêntures. Agora, o mais infame é que a proposta de emenda constitucional 241, uma PEC que congela por 20 anos todos os gastos e investimentos sociais, justamente essa PEC 241 reserva recursos para empresas estatais não dependentes, para essas empresas desse esquema. Então, ao mesmo tempo que essa PEC pretende congelar por 20 anos os investimentos em saúde, educação, segurança, assistência, desmonta a previdência pública e tudo mais, vai destinar recursos públicos para esse esquema. Então, a que chegamos é a seguinte: a crise que os estados estão vivendo, devido às condições abusivas do refinanciamento de suas dívidas com a União desde o final da década de 90, agravada pelo fato deles terem recorrido a empréstimos externos quando o dólar estava baixo, criou um cenário propício para várias contrarreformas, justificativa de retirada de direitos, por projetos como o PLS 257, a PEC 241, as PECs da desvinculação das receitas. Além do mais, esse cenário abriu espaço para esses novos esquemas envolvendo essas estatais não dependentes que emitem debêntures e geram novas dívidas sem contrapartida alguma, comprometendo as futuras gerações em escala exponencial. E para completar a infâmia, a PEC 241 garante recursos para essas estatais não dependentes. Nós temos que ter estratégias de ação para enfrentar isso. Nós precisamos repudiar esse PLS 204/2016. Fazer contato com senadores e senadoras, pedindo voto não a esse PLS 204, que já está em plenário. Preparar denúncias aos órgãos de controle,
participar da frente parlamentar pela auditoria da dívida com participação popular. É um espaço que nós vamos estar dentro do Congresso Nacional e podemos impulsionar o repúdio a esse projeto. Nós temos que reivindicar a auditoria da dívida dos estados com a União, a auditoria da dívida da própria União, a auditoria da dívida dos municípios e exigir a revisão das condições abusivas de todas essas dívidas. Todos nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, estaríamos juntos para evitar esse dano ao nosso país. O nosso país extremamente rico. Nós temos que lutar para que essa riqueza esteja disponível para todas as pessoas. E não vamos admitir que esses esquemas que usam o endividamento público continuem impedindo a vida digna para todos os brasileiros e brasileiras. Muito grata.